Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu quero trazer hoje uma rápida reflexão bíblica ao seu coração. Eu não vou ler nenhum texto específico agora, mas eu vou trazer vários personagens que vão tratar do tema desse vídeo, tá bom? E o tema hoje trabalhado vai ser disponibilidade e disposição, né? De que lado você está? No final você vai compreender melhor. Aqui eu vou tratar de alguns personagens bíblicos que estavam disponíveis, no entanto, não se dispuseram a cumprir algo que viesse contribuir para o reino de Deus, ao passo que outros estavam disponíveis e se dispuseram a atender o chamado do Senhor. Visto que estamos no início do ano e às vezes nos é apresentado alguns trabalhos, né, nas congregações, na igreja, e a gente não quer exercer, não quer se comprometer, às vezes dizemos que não temos tempo, a gente tem uma desculpa para tudo, né? Mas tem um velho ditado que diz que quem não quer dá uma desculpa e quem quer dá um jeito. Então é meio que nessa linha que a gente vai seguir. E eu já quero começar com os personagens que estavam disponíveis e que se dispuseram a fazer algo em prol do reino de Deus. O primeiro deles é Gideão, que está lá em Juízes, no capítulo 6. A história de Gideão é uma história assim encorajadora, né? Porque Gideão ele se sentia pequeno, se sentia limitado, mas mesmo assim ele se dispôs a atender o chamado do Senhor para realizar aquela obra em favor de Israel, né? Executar aquele trabalho em favor de Israel. E Israel conseguiu vencer, mesmo com um número bem reduzido de soldados, mas Gideão venceu, Gideão alcançou a vitória. Então a gente aprende com Israel, através de Gideão, que nós precisamos primeiramente se dispor, nos dispormos a fazer algo para o Senhor. E o restante, né, é Ele que vai fazer, Ele que vai nos capacitar, é Ele que vai nos ajudar a realizar, porque a obra é dele, a honra é dele, tudo é para a glória do seu nome. E eu quero falar também de Davi, 1 Samuel 17. Aqui na história de Davi, no primeiro livro de Samuel, a gente vai ver que naquele episódio em que ele vai até a guerra e encontra o Golias desafiando o exército israelita, ele se dispõe a lutar com aquele gigante, né? Tinha muitas outras pessoas ali disponíveis, mas que não se dispuseram. E Davi se dispôs aí e ele venceu, porque ele foi em nome do Senhor. Então, o que nós precisamos fazer é nos dispor, mas a irmos não no nosso nome, não na nossa capacidade, na nossa capacidade de resolver, de fazer, nas nossas habilidades, mas confiando unicamente em Deus, porque Ele está acima de todas as coisas e Ele sabe de tudo e Ele vai saber nos ajudar, nos ensinar como entrarmos e sairmos nas situações. E outro personagem, eu quero dizer o mais importante, o maior exemplo de alguém que se dispôs é Jesus, né? No livro de Filipenses, lá no capítulo 2, vai dizer que ele deixou a forma de Deus para ser semelhante aos homens, para que ele alcançasse a humanidade, né, em salvação, para nos salvar. Mesmo sem que a gente merecesse, mesmo que muita gente até hoje não o reconheça como Salvador, mas mesmo assim ele fez. Ele se dispôs, ele se entregou para salvar a humanidade. Então, o maior exemplo de alguém que pode se dispor pelo reino de Deus, mesmo que ele não precise, Jesus não precisava fazer isso, ele estava no seu reino, ele estava com seu pai, estava tudo tranquilo, né? Confortável, mas ele não se acovardou, ele não ficou naquele lugar acomodado, mesmo que ele não precisasse daquilo, de vir, mas ele veio e morreu por todos nós. Então, esse é o maior exemplo de alguém que pode se dispor a fazer algo pelo reino de Deus. E, rapidamente, eu quero falar de dois personagens apenas, que são pessoas que estavam disponíveis, mas não se dispuseram a fazer algo em prol do reino. Quando Jesus estava sendo julgado, né, que de fato foi condenado à morte, tinha alguém ali
disponível que poderia interferir. A promessa tinha que se cumprir, a palavra, a profecia de Isaías a respeito da morte de Cristo. Mas Pilatos era alguém que poderia interferir, mas ele, para agradar a multidão, o que é que ele fez? Ele entregou Jesus à morte. Ele condenou Jesus. E entregou à multidão Barrabás, que era isso que eles pediam. E a gente pode compreender que às vezes a pessoa tem a disposição de fazer algo, mas ela não quer. Ela escolhe ficar sem fazer, ficar no seu lugar, acomodado a fazer algo pelo reino dos céus. E outra pessoa é órfã, aquela que juntamente com Ruth eram noras de Noemi. E quando Noemi perde ali o seu esposo, os seus filhos na terra de Moabe, ela quer voltar para a sua terra e Ruth vem com ela, mas órfã não. Órfã, ela quer ficar com os seus deuses, ela quer ficar com o seu povo, ela quer voltar à sua adoração de outrora. E a palavra do Senhor diz que nosso Deus ele não tem prazer naquele que retrocede, naquele que volta. A palavra de a única vez, né, que a história de Orfa é contada e ela se encerra aqui no livro de Ruth. Ela não é continuada, porque Jesus não tem prazer em contar a história daqueles que desistem, daqueles que param, daqueles que não fazem nada pelo reino. E a história de Ruth, ela com certeza é contada até hoje, porque é dela que veio Davi, é dela que veio o nosso Jesus. Então, a história dela continuou porque ela escolheu também se dispor a fazer algo, a servir esse Deus. E órfã, não, órfã decidiu voltar. Então, diante disso tudo que eu te apresentei, fica para você os dois lados da história, né? Você está disponível, mas não está disposto, ou você está disponível e está disposto. Tem diferença, às vezes você está disponível, mas não quer. Faça hoje a sua escolha de servir a Deus e buscar ao Senhor. Nós temos um ano aí pela frente, não sabemos quais serão os desafios que nós teremos que enfrentar, mas do lado do Senhor, com certeza nós vamos vencer, nós vamos alcançar a vitória. Escolha servir a Deus, escolha fazer algo pelo reino de Deus, exercer o propósito para o qual Ele te chamou, cumprir o seu chamado e você vai ver quantas coisas maravilhosas o Senhor vai operar, vai fazer na sua vida. Que Deus abençoe a sua casa grandemente.